pessoal, tudo bem? Concretismo é feito de concreto? Talvez. O que é concretismo? Pelo amor de Deus, vamos lá, vamos entender. O que é isso? Vamos começar então com poesia concreta ou concretismo. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar o que está acontecendo nessa época. Quem me conhece sabe que eu sempre dou um contexto histórico antes. Por quê? Porque história e literatura estão sempre juntos, gente. Uma coisa tem exatamente a ver com a outra. Por quê? Porque a produção artística de um povo, o que a gente produz, diz respeito ao que a gente está passando. Isso não difere, então, quando a gente fala das escolas literárias ou dos movimentos literários. A poesia concreta não é necessariamente uma escola literária. Por quê? Porque ela começa lá nos anos 50 e ela tá aí até hoje. Tem muito poeta hoje, aqui ó, 2018 e daqui a pouco 2019, 20, que ainda faz a poesia concreta. Só que lá nos anos 50, quando ela começou, com uma galera, gente, principalmente, são três os principais, tá? São os irmãos Augusto e Haroldo e também o Décio Pignatari, que também é um dos principais aí desse movimento. Eu vou citar até uma poesia dele daqui a pouquinho. Anos 50. Anos 50 era JK. 50 anos em 5, vai Brasil! Você vai conseguir. O que está acontecendo? O que está sendo criado? Brasília. Brasília vai virar a capital do Brasil. E Brasília é uma cidade 100% construída. Ela não existia, ela não estava lá. Foi quem? Oscar Niemeyer, que chegou e falou, viu, vou fazer aquelas coisas muito doidas. E o Oscar Niemeyer, ele também é um arquiteto, né? Ele também é um artista concretista, gente, porque o concretismo não está só na literatura, ele também está nas artes em geral. Aliás, vocês vão notar isso, principalmente após o modernismo, né? Que isso se aplica muito em todas as artes. Aliás, o modernismo, gente, que começou lá na semana de 22, é um movimento, é a escola literária que tem mais arte envolvida. Porque a literatura, enfim, arquitetura, esculturas, enfim, é uma par de coisa, é música que envolve a mesma linha de raciocínio, ou seja, o mesmo pensamento ideológico. Então, concretismo, anos 50, era JK, 50 anos em 5. Oscar Niemeyer tá lá falando assim, gente, reto, eu não aguento uma coisa reta, não aguento mais. Sempre a mesma coisa. Você olha os prédios, você olha as casas, tudo igual, desenha uma casa, você vai desenhar igual. Eu não. Eu, Oscar Niemeyer, não vou desenhar igual. Vou fazer diferente aqui. Vou fazer o quê? Curva. Fazer uma coisa que bonita, que vocês vão olhar e vão falar, nossa, esse daqui é um prédio? Isso aqui é um lugar pra eu entrar, posso entrar aqui, não vai cair. É isso que ele fez em Brasília. Então ele pensou tudo isso, e como era 50 anos em 5, é uma geração essa dos anos 50, que quer ser muito rápida, que quer, sabe? 50 anos em 5, galera. Como que isso vai acontecer? Então, isso também se aplica nas artes e principalmente na literatura. E aí você tem aí esses poentes, né, essas pessoas, esses caras que chegaram e ficaram pensando assim, pô, eu faço arte aqui, eu faço uns poemas, mas eu vou fazer umas coisinhas diferentes aqui também, porque eu também cansei de reta, eu cansei de soneto, eu cansei da mesma coisinha. E uma coisa muito interessante, parênteses, que é muito importante a gente abrir aqui. Quando a gente pensa em modernismo, a gente costuma pensar principalmente na semana de 22, né? Ou seja, na primeira fase do modernismo, que é a fase revolucionária, que é a fase que quer romper com as barreiras do clássico, que quer causar e acontecer. Só que, quando a gente vai passando pelo movimento modernista, pelas 3 fases do modernismo, principalmente a geração 45, ela começa a ser um pouquinho clássica de novo, ela começa a voltar com umas barreirazinhas e com umas coisinhas que remetiam ao clássico. Então, na época que chega o concretismo, isso é de novo mais uma ruptura, assim como foi a semana de 22. Não à toa, os irmãos Campos e o Décio ficaram muito, assim, se sentiram muito inspirados pelo Oswald de Andrade, um dos maiores nomes ali da semana de 22, porque ele tinha o que a gente chama do poema piada, sabe? Que é um poema rapidinho, uma coisa rápida e tranquila. Porque, gente, a poesia concreta, qualquer poesia concreta, ela é visual. É 100% visual. E ela é rápida, ela é curta. Por quê? Porque a função dela é chegar em você, que tá lendo, e fazer assim, ó. Essa é a função da poesia concreta. E por isso que eles ligam tanto para essa questão visual, para essa questão do formato da coisa toda, né? É verbo, voco, visual.
sabe? É isso que eles falam sempre. Porque o que importa para eles é o que a imagem vai trazer essa poesia, a palavra fica em segundo plano, porque o que importa é a brincadeira que eu vou fazer. Só que por fazer uma brincadeira, gente, é muito importante, aliás, é 100% importante você aí, leitor. Por quê? Porque a piada, a coisa toda, ela só vai fazer sentido, o poema só vai fazer sentido se você entender. Não vai adiantar nada eu fazer aquela poesia se você não entende. Então, a poesia concreta, ela depende 100% de quem está lendo, ou seja, do receptor. É uma mensagem emitida que tem uma figura ali para ser representada, né? Uma imagem quase, é uma poesia-imagem. E se você não entender, não fiz meu trabalho direito. Né? Outra pessoa que é um pouquinho mais atual, né, que fez muito poema concreto, foi, inclusive, o próprio Ferreira Goulart, Caetano Veloso em algumas músicas. Essa galera do Tropicália usou muito, bebeu muito da fonte do concretismo, né, porque todo mundo ali queria revolucionar a época, tá? É muito importante a gente lembrar disso, que estava todo mundo linkado. Então, concretismo, gente, é isso. É vocês lembrarem dos irmãos Campos, né, Haroldo e Augusto, vocês lembrarem do Décio, que tem, por exemplo, né, o beba-cola, babe-cola, cola, cloaca, que termina ali na cloaca, que é a parte da galinha onde sai o excremento, né? Então, olha o que ele quer dizer. É uma propaganda para Coca-Cola? Não, não é propaganda para Coca. É basicamente fazer com que o leitor entenda que ele está dizendo, este homem, o Décio, está fazendo uma poesia, um texto rápido, curto, 100% visual, para me dizer, para eu entender que Coca-Cola não é uma parada boa, não é uma parada legal, não gosto. Sacou? Poesia concreta, gente. É isso. Ah, aliás, só uma coisinha muito importante. Nessa mesma época surgiu um movimento que não teve tanto barulho quanto o concretismo, que era a poesia praxis. Por quê? Qual que é a diferença de uma para outra, né? Que surgiu ali na mesma época. Que é o seguinte, o concretismo, gente, é um poema objeto, é um poema produto. Ele quer te vender algo, ele quer que você entenda. O que tiver escrito ali não faz tanta diferença. O que faz diferença é a junção dessas coisas, esse verbo voco visual, para que você entenda a mensagem que quer ser passada. Na poesia praxis também tem um apelo visual completo, mas eles ligam um pouquinho para a palavra. Eles não são tão, sabe, radicais na sua escolha. Então também às vezes cai, é muito raro cair a poesia praxis no Enem ou no vestibular em geral, mas é bom que você saiba que ela existe. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê então no próximo vídeo, mas não se esqueça que a gente tem uma playlist enorme aqui, ó, cheia de aulas. São mais de 100 aulas pra você aí estudar junto com a gente e perguntar o que você quiser perguntar. Só comentar aí que a gente ajuda. Vamos junto passar no vestibular. Tchau!